Lição 1. Duas importantes mulheres na história de um povo. Texto áureo. Então, as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Rute capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui vos fala o evangelista Eliano Pires, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de São Carlos. Nós estamos iniciando desta feita a apresentação do novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2024. E nesta apresentação nós iremos também falar um pouco mais sobre a lição 1 deste trimestre. Quero aqui agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Eli Martins de Souza, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui falando da Palavra de Deus. Quero também agradecer a superintendência da Escola Dominical do nosso campo, na pessoa da professora Elisama Barbosa, pastor Plínio Oliveira e também a professora Jamila, que estão na coordenação da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nesse terceiro trimestre de 2024, nós iremos estudar o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Nós estudaremos neste trimestre os dois livros históricos da Bíblia que têm mulheres como protagonistas e também levam o nome de mulheres. Nesse trimestre, nós vamos falar um pouco dessas duas mulheres, Ruth e Esté, que viveram em épocas muito diferentes, muito distantes, e fizeram a diferença em sua geração como protagonistas, e esta diferença repercutiu também em outras gerações futuras. O comentarista deste trimestre é o pastor Silas Rosalino de Queiroz, pastor da Assembleia de Deus em Ji, Paraná, em Rondônia, também procurador-geral daquele município. Neste trimestre, nós estudaremos as seguintes lições. A primeira lição, que é a que nós vamos falar hoje, duas importantes mulheres na história de um povo. Na segunda lição, nós vamos trazer um panorama do livro de Ruth, falando sobre o livro, a autoria e data e a sua posição no cânon hebraico e também na Bíblia cristã. Na lição 3, nós traremos a história de Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Lição 4, nós falaremos do encontro de Ruth com Boaz. Na lição 5, falaremos do casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. A partir da lição 6 até a última lição, nós falaremos da história de Esté. Faremos primeiro uma apresentação panorâmica do livro de Esté. Falaremos da deposição da rainha Vasti e a ascensão da rainha Esté. Falaremos sobre a resistência de Mardoqueu. Lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Lição 10, o plano de livramento e o papel de Esté. Lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Na lição 12, o banquete de Esté e a denúncia de livramento. E por último, na lição 13, Esté, a portadora das boas novas. Muito bem, nesse trimestre nós vamos falar sobre essas duas mulheres que já mencionei, Ruth e Esté, trazendo à memória um tributo de duas mulheres piedosas, servas do Senhor. Para o mundo moderno, para o mundo em que vivemos, essas mulheres transmitem virtudes como fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e, acima de tudo, a disposição para servir. Muito bem, na lição número 1, e essa é a lição que nós falaremos nesta noite, ela traz um tema importante. Ruth, no primeiro tópico, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Nesse primeiro tópico,
nós traremos aqui uma breve biografia de Ruth, a Moabita. O livro de Ruth ele contém apenas 4 capítulos e ele traz a história de uma família abastada de Belém de Judá, que por causa de uma fome que surgiu no país, eles se viram obrigados a fugir para Moabe. Essa família era formada pelo patriarca Elimeleque, a sua esposa Noemi, os seus filhos Malom e Quilion. O primeiro versículo do livro de Ruth nos informa que esses fatos ocorreram na época em que os juízes julgavam. Que época foi essa? Esse período é difícil situar exatamente porque ele durou cerca de 300 anos. Após a morte de Josué, a Bíblia nos informa que o povo de Israel caiu num período de anarquia, onde cada um fazia o que achava correto. Cada israelita, sem uma liderança, fazia aquilo que achava correto. E aí eles entraram num círculo vicioso de pecar contra Deus. Vinha uma opressão dos inimigos, depois clamavam a Deus, Deus enviava um libertador, e durante o período em que o libertador julgava, eles mantinham a fidelidade a Deus. Porém, morrendo o libertador, voltavam à prática do pecado, da idolatria e outros pecados mais. Então esse período durou cerca de 300 anos. Nós sabemos apenas que Ruth viveu em 4 gerações antes de Davi. Então essas são as informações que nós temos. Chegando na terra de Moabe, morreu o patriarca Elimeleque. Noemi ficou viúva com os 2 filhos. Os 2 filhos cresceram e casaram-se com 2 moabitas. O mais velho, Malom, casou-se com Ruth, e o mais novo, Quilion, casou-se com Orfa. Depois de alguns anos, morreram também os 2 filhos, e agora ficaram na terra de Moabe 3 viúvas, em condições extremamente difíceis, porque Noemi era estrangeira, viúva já de uma certa idade. Naqueles tempos não havia previdência social ou algum programa governamental que as amparasse. Então essa narrativa nos mostra um momento muito difícil para estas viúvas. No ápice do sofrimento, Noemi ouviu falar de que na terra de Israel Deus havia dado chuva e eles agora tinham pão, e ela resolveu então voltar. Chamando a si as suas 2 noras, Orfa e Ruth, ela disse: minhas filhas, eu já sou velha, eu não tenho mais filhos para casarem-se com vocês, e mesmo que eu os tivesse, vocês não iriam esperá-los crescer. Então eu peço que vocês voltem às suas famílias, às suas casas, e eu voltarei para a minha terra. As 2 noras amavam Noemi, provavelmente pelo seu comportamento, pelo seu temor a Deus. Mas Orfa se convenceu de retornar. Entretanto, Ruth, ela fez um juramento para com Noemi, dizendo: onde fores, irei eu, onde passares a noite, ali também pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu Deus. Então aqui nós, depois dessa declaração, vendo que não tinha como por exemplo, convencer Ruth de que ela deveria voltar, então Noemi voltou junto com Ruth à terra de Israel. Chegando na terra de Israel, eles enfrentando grandes dificuldades, Noemi, um tanto desalentada, ela disse para Ruth: meu nome deveria se chamar agora Mara, que significa amarga, e não Noemi, porque ela se sentia oprimida ou punida pelo próprio Deus. Mas Noemi encontrou em Ruth um ombro amigo e um amparo para continuar a sua jornada. Chegando à terra de Israel, havia ali um costume que os fazendeiros ricos, pela lei, eles deveriam deixar cair um pouco de grão para que os pobres apanhassem para a sua sobrevivência. E aí Ruth saiu para apanhar espigas nos campos de Belém. Chegando lá, ela foi trabalhar na terra de um rico fazendeiro chamado Boaz. E ele se afeiçoou com ela devido à sua beleza e também pelo que ela ouve. Ele ouviu falar
do que Ruth fizera a Noemi, sua sogra, como a tratava bem. Então ele chamou os seus servos e disse: olha, ninguém toca nessa moça, e deixe cair um pouco mais de grão para que ela apanhe para a sua sobrevivência. Noemi era parente de Ruth. Então Noemi percebeu isso e então traçou um plano para o casamento de Boaz e Ruth. Aqui nesse tópico tem algumas lições importantes que nós podemos aprender com a história de Ruth. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Ruth era moabita, uma nação que era abominável aos olhos de Deus, porque eles eram descendentes de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha primogênita. Além disso, lá no deserto, o rei de Moabe negou até água ao povo de Israel, que peregrinava pelo deserto. Contratou também Balaão para amaldiçoar esse povo. Só não conseguiu fazer isso porque Deus não permitiu. Ao contrário, em vez de amaldiçoar, Deus fez com que ele abençoasse o povo de Israel. Então Deus usa quem ele quer. Deus não faz acepção de judeu, de gentio, de homem, de mulher. Ele usa quem ele quer e da forma que ele quiser. Segunda lição que nós aprendemos com Ruth: Deus trabalha com pessoas improváveis e em condições desfavoráveis para mostrar o seu poder. O apóstolo Paulo disse que Deus pega as coisas vis e desprezíveis para confundir as que são exaltadas. Deus pega aquilo que não é, as coisas que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Terceira lição que nós aprendemos com Ruth e Noemi é que na angústia nasce uma irmã. Noemi encontrou em Ruth o apoio necessário para superar aquela crise. Uma viúva em terra estrangeira, com uma certa idade, sem saber por onde recomeçar e ainda com uma crise existencial. Ela sentia-se desamparada, punida por Deus, e aí Ruth tornou-se a irmã que ela não tinha, e vice-versa. Ruth também encontrou em Noemi uma mãe, uma sogra, e resolveu amá-la, apoiá-la. Então, em situações difíceis, nós precisamos de pessoas, de amigos de qualidade, de pessoas que nos amparem. A quinta lição que aprendemos com Ruth é que o segredo para um bom recomeço é obedecer e ser submisso. Ruth obedeceu a Noemi em tudo, como se fosse a sua própria mãe, como se fosse a sua mentora espiritual. Ela creu em Deus através de Noemi. Então, todas as orientações que Noemi passou para Ruth, ela cumpriu à risca, cumpriu literalmente, sendo submissa tanto a Ruth como depois a Boaz. Honrar o casamento, aí a sexta e última lição de Ruth: honrar o casamento e a geração de filhos traz bênçãos para muitas gerações. É importante notarmos que Ruth, ela honrou o casamento com Boaz. Ela também enalteceu a geração de filhos, quando ela teve o seu filho Obed, que foi o avô de Davi, e ela entrou também para a genealogia de Jesus Cristo. Então Ruth nos traz grandes lições nesses dias tão turbulentos de ataques à família, de defesa do aborto e outras práticas abomináveis. Ruth é um exemplo de mulher que serviu a Deus, de mulher que foi submissa e que venceu uma grande crise. Amém? Nós vamos agora ao segundo tópico. Muito bem, vamos ao segundo tópico da nossa lição, que nos traz aqui um breve resumo de Esther, a judia órfã de pai e mãe, que viveu no cativeiro, ela praticamente nasceu no cativeiro da Pérsia, e foi criada pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai, e ela ascendeu ao posto de rainha da Pérsia. Ao contrário de Ruth, Esther era judia. Ruth era estrangeira e voltou para Israel. Esther era israelita, mas nasceu na Pérsia, viveu lá na Pérsia. Então, o nome hebraico de Esther era Hadassah, que significa murta. Era uma planta de folhas perfumadas, de belas flores que eram usadas na confecção de grinaldas, para perfumar os ambientes dos nobres. Seu nome Esther era o nome persa, que significa estrela. O rei
fez um grande banquete, o rei Assuero, que corresponde a Xerxes I. Ele fez um grande banquete de 7 dias, e ele convidou a rainha Vasti para apresentá-la aos seus nobres, a sua beleza. Porém, esta rainha recusou-se a fazer isso, a comparecer perante os nobres para ser apresentada perante eles. Irritado com essa insubmissão de Vasti, o rei então consultou os seus assessores e perguntou-lhes o que deveria fazer. E eles lhe responderam: Majestade, se o senhor não tomar uma providência, o senhor ficará desmoralizado perante o império, e as demais mulheres também se sentirão estimuladas a desobedecerem o seu esposo. E aí o rei resolveu então fazer uma convocação de todas as moças solteiras do reino, para entre elas escolher a nova rainha. É uma história parecida com a história da Cinderela. Então o rei Assuero, ele resolveu convocar todas as moças solteiras do reino, para entre elas escolher uma. Mardoqueu, que foi o pai adotivo de Esther, ele então preparou Esther para esse momento, deixando-a bela para que ela participasse também daquele concurso. Porém, ninguém sabia na Pérsia de que Esther era uma judia, e porque eles tinham medo que ela não fosse escolhida. E aí, depois de ser escolhida como rainha, Esther é uma pessoa muito educada, é bela, ser escolhida pela rainha para ser rainha da Pérsia. Então, o Mardoqueu, que era o pai adotivo, certa vez ele descobriu uma conspiração contra o rei Assuero e denunciou os conspiradores ao rei, que foram executados. Este ato heróico de Mardoqueu, no entanto, ele foi esquecido. E outros anos se passaram. E Mardoqueu ficava à porta do rei, mas ninguém lembrava do seu ato heróico. Havia também no Império Persa um homem chamado Amã, muito poderoso. Este homem era descendente dos Amalequitas, e por conta disso ele odiava o povo judeu. Ele queria que todos se prostrassem perante ele quando ele passasse. E Mardoqueu, como judeu, recusava-se a se prostrar. Mardoqueu estava sempre à porta do palácio. Amã passava todo soberbo, querendo que Mardoqueu se prostrasse diante dele. Como Mardoqueu se recusava, ele então passou a odiá-lo mais ainda e convenceu o rei Assuero a assinar um documento para exterminar todos os judeus. Ele alegava que aquele povo era um povo que tinha costumes diferentes e que não se submetiam às normas do império. E diante daquela narrativa que ele trouxe perante o rei então assinou esse documento. E aí o povo judeu foi condenado à morte, ao extermínio total. Porém, o Mardoqueu, muito preocupado, procurou a rainha Esther e explicou para ela: todo o nosso povo está condenado à morte, nós seremos mortos. E ela disse: mas eu não posso me apresentar ao rei hoje, não tenho autorização para tal. E o Mardoqueu então disse a ela: não pense você que pelo fato de estar no palácio você vai escapar, todos nós seremos executados. Socorro virá de outra parte, mas você deveria entrar com providência, falar com o rei. Então a rainha Esther então chamou as suas servas e disse: nós vamos jejuar durante 3 dias, e pediu a Mardoqueu que também jejuasse junto com o povo, e ela iria falar com o rei. Chegando à porta da sala do rei, ela não tinha autorização e poderia ser morta por causa disso, mas ela ficou ali de longe. Quando o rei a viu, percebeu que ela estava realmente abatida e estendeu-lhe o cetro, que era um sinal de autorização para que ela comparecesse. E o rei perguntou para ela: que tens, rainha Esther? Pede-me o que quiseres, e até metade do reino se te dará. Esta era uma expressão comum usada pelos reis para conceder algum favor a alguém. Então Esther não falou nada sobre o assunto, mas convidou o rei para um banquete. Ela disse: eu tenho preparado um banquete, e nesse banquete eu quero a presença do rei e de Amã, o seu segundo homem mais poderoso, que era
uma espécie de primeiro-ministro. E aí, participando deste banquete, primeiro banquete, o rei refez a sua promessa. Ele disse: peça-me o que quiseres, rainha Esther, e te será concedido até metade do reino. Qual é a tua petição? E ela disse: bom, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu quero convidar novamente vocês dois para um novo banquete. E aí, nesse novo banquete, Esther então denunciou toda a trama de Amã, dizendo: ó, eu e o meu povo estamos condenados à morte por um homem. Nós fomos, através de um documento que o Senhor assinou, com narrativas falsas, nós somos condenados à morte. E até então o rei não sabia que ela era judia. Então ela se revelou como judia, e o rei disse: quem é este homem que fez isso? E ela, quando ela denunciou que era Amã, o rei então muito se enfureceu e saiu da sala imediatamente. Quando o rei saiu da sala, então Amã, percebendo que já sua sentença estaria dada, ele tentou prostrar-se diante de Esther para interceder por ele mesmo. Só que quando ele foi fazer isso, ele caiu no colo de Esther. E o rei, voltando, olhando, viu aquela cena e entendeu que ele estava tentando abusar dela. E a situação piorou mais ainda. Então, este livro termina com a festa dos judeus, chamada de Purim, que é uma festa que tem 2 dias de duração, em comemoração a esse livramento que foi dado ao povo judeu. Esta festa ela é comemorada até os dias atuais. Após aquela denúncia, então alguém chegou para o rei e disse: esse Amã, ele fez uma forca em frente à casa dele para enforcar Mardoqueu. E o rei então determinou: enforcai nela. E Amã, o inimigo do povo judeu, foi enforcado naquela forca. Muito bem, vamos ao terceiro tópico da nossa lição. Muito bem, nós podemos observar nesses 2 tópicos passados, falando da história de Ruth e de Esther, protagonismo feminino. Os inimigos do cristianismo, eles costumam nos acusar de sermos machistas, costumam também acusar a Bíblia de ser machista, mas isso não é verdade. Desde o princípio da Bíblia, nós podemos ver o protagonismo feminino. Logo, na criação, quando Deus criou Eva, a primeira mulher, Deus deu-lhe o nome de Eva, que significa mãe de todos os seres viventes. Após a queda, lá na promessa que Deus fez de salvação do homem, o chamado proto-evangelho, que é a primeira promessa de salvação, de redenção da humanidade, Deus prometeu que através da semente da mulher viria o libertador. Então, nesse terceiro tópico, nós vamos tratar do protagonismo feminino. Ao longo da história da Bíblia, muitas mulheres foram usadas por Deus nas mais diversas formas. Nós tivemos, por exemplo, Eva, nós tivemos Sara, nós tivemos Rebeca, Miriam, que foi usada por Deus também para profetizar e para louvar. Nós tivemos Ruth, Noemi, Débora como juíza, Ana, a mãe de Samuel, uma mulher que orou e foi ouvida. Nós tivemos Hulda, a profetisa. Nós tivemos também no Novo Testamento mulheres importantes como Maria, a mãe de Jesus, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, para através dela vir o Salvador do mundo. Tivemos também Isabel, a mãe de João Batista, uma mulher virtuosa. Depois as mulheres que andaram com Jesus, que contribuíam financeiramente com o seu ministério, como Maria Madalena, uma mulher lá que fazia parte da família de Herodes, que também cooperava com o Senhor. As mulheres foram também as primeiras testemunhas da ressurreição. Jesus poderia ter aparecido primeiro aos apóstolos, mas ele apareceu primeiro a Maria Madalena. O testemunho delas não era muito acreditado naquela época, mas foram elas as primeiras testemunhas da ressurreição. Vemos ainda no livro de Atos, as mulheres perseveraram na oração juntamente com os apóstolos. Tivemos uma mulher chamada Dorcas, que era uma mulher de Deus, que fazia muitas esmolas, ajudava pessoas pobres. Esta mulher morreu e foi ressuscitada através da oração de Pedro. Pedro chegou lá, subiu ao quarto, orou e ela foi
ressuscitada, Dorcas ou Tabita, como era o outro nome dela. Tivemos mulheres como Lídia, foi uma vendedora de púrpura, em cuja casa iniciou-se a igreja de Filipe, e também foi a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos. Então, ao longo da história, nós podemos ver que muitas mulheres foram usadas por Deus na sua obra. Então, não é verdade que a Bíblia é um livro machista. A Bíblia, Deus, ele considera homem e mulher iguais em dignidade. Quando a Bíblia fala homem, muitas vezes, é o termo Adam em hebraico, que significa homem e mulher, o ser humano em geral. Então Deus não tem nenhum preconceito contra as mulheres. Porém, nesse tópico nós vamos ver que há diferenças entre os papéis masculino e feminino. Deus concedeu ao homem a liderança da família e a liderança da igreja. Deus concedeu à mulher o privilégio de ser mãe. É uma missão sublime ser mãe. E Deus coloca a mulher como submissa ao homem, mas não uma submissão aos seus caprichos. É uma submissão no Senhor, a uma missão que Deus confiou ao homem. Então a palavra submissão, ela pode ser dividida em duas: sub, debaixo, e missão, que é um trabalho a ser realizado. Então Deus confiou a missão de liderar a família ao homem. Então ele concedeu à mulher a submissão, ou seja, está debaixo desta missão. Isso não torna a mulher inferior em momento algum, porque na Bíblia liderar não é ser o maior. Ao contrário, Jesus disse certa vez que o maior será aquele que vos serve. Ele mesmo sendo líder, ele se colocou como servo, veio para servir e não para ser servido. Ele lavou os pés dos discípulos, em tudo ele foi exemplo de ser um líder servidor. Então nós podemos ver que o protagonismo feminino, ele não anula os papéis de cada um. Nós vivemos uma época hoje em que o feminismo tem criado a guerra dos sexos, que coloca o homem e mulher como se fossem competidores, inimigos. Mas Deus não criou o homem e mulher para serem inimigos. Deus criou o homem e a mulher para serem parceiros, para se completarem, cada um no seu papel. Então, homem e mulher são bênçãos na vida um do outro. Também, ao longo da história da igreja, muitas mulheres foram importantes. Na Assembleia de Deus, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos mulheres como Sara Berger, esposa do saudoso missionário Daniel Berger. Tivemos a missionária Frida Winkler, esposa do Gunnar Winkler, que foi compositora, ensinadora da palavra, uma mulher de Deus. Tivemos muitas outras. Aqui em São Paulo, por exemplo, tivemos a irmã Wanda Freire da Costa, saudosa memória, esposa do pastor José Wellington, coordenou o círculo de oração do Ministério do Belém por muitos anos, até a sua morte. Uma mulher de Deus, uma mulher honrada no ministério. Aqui em São Carlos nós temos a nossa irmã Zélia Donato de Souza, esposa do pastor Eli Martins, uma mulher de Deus, sempre presente na igreja, nos trabalhos da igreja, sempre participando ao lado do seu esposo, sem, no entanto, inverter os papéis. Tivemos também, aqui na nossa escola dominical, um exemplo do protagonismo feminino. Nós temos aqui na superintendência da escola dominical a irmã Elisama Barbosa e também a irmã Jamila Magalhães. São duas mulheres de Deus muito dedicadas ao ensino da palavra em nossa cidade. E na congregação que eu tenho o privilégio de liderar, temos também 2 mulheres na superintendência e 5 mulheres como professoras nas classes de adultos, jovens e crianças. Então lá nós temos mais professoras do que professores. Então isso mostra que as mulheres exercem um papel muito importante na obra de Deus. Nesse tópico ele conclui com a educação familiar. Nós podemos ver na história de Ruth e na história de Esther um grande diferencial que foi a educação familiar que elas receberam. Ruth, ela recebeu a orientação familiar e espiritual de Noemi, por isso ela creu no seu Deus. Quando ela veio para a terra de Israel, ela estava determinada a servir a Deus, tanto que ela falou para Noemi:
teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e onde quer que fores, irei. Onde passares a noite, ali passarei eu. Esther, por sua vez, ela foi órfã de pai e mãe, seus pais morreram, mas ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, de acordo com a tradução. Então ela recebeu desde criança as orientações, o ensino, a educação familiar do seu pai adotivo e colocou em prática. Em tudo, essas duas mulheres foram obedientes aos seus mentores espirituais e familiares. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, um passo importante que você deve dar é obedecer aos seus pais. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque este é um mandamento com promessa, para que vá bem e vivas muito sobre a terra. Muito bem, nós concluímos então a nossa lição, mencionando que o Deus Todo-Poderoso, Ele usa no seu reino, homem, mulher, não importa o quanto a pessoa parece, porque Deus olha para o coração. Então Deus continua chamando mulheres de Deus para trabalhar na sua obra. Ao longo deste trimestre, nós iremos detalhar a história dessas duas mulheres. Na próxima lição nós teremos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Então até a lição 5 nós vamos falar sobre Ruth. Da lição 6 até a lição 13 nós teremos detalhes da vida de Esther, também do livro de Esther, e será uma bênção. Então quero convidar os professores a estarem sempre atentos às nossas videoaulas. Nós iremos gravar outras pré-aulas em cada lição, para assim enriquecer o ensino bíblico na nossa escola bíblica dominical. Eu sou um obreiro apaixonado por escola dominical, já estou como professor há 24 anos ininterruptos, fui aluno da escola dominical desde a infância, e o dia que eu não estou escalado para dar aula, eu estou lá aprendendo com os meus companheiros, porque eu entendo que a escola bíblica dominical é a melhor e a maior escola de formação cristã e também de obreiros. Deus abençoe, em nome de Jesus.